Estamos com o deputado estadual Luciano Araújo, que está no seu primeiro mandato e é presidente do Solidariedade aqui no estado da Bahia. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Fernanda, satisfação enorme estar falando aqui para o seu público da TV Alba. Mais uma vez estamos aqui no seu programa. Deputado, vamos iniciar o programa já falando a respeito de federação. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é uma federação, já que o partido Solidariedade vai se juntar, com o PRD, ou seja, vai se federalizar. O que é uma federação, deputado? Já que o senhor já deu alguns depoimentos a respeito da federação, o senhor chegou a falar que teria que pensar um pouco na federação, que o Solidariedade não seria escada para nenhum partido. E como Solidariedade vê essa federação que vai iniciar já agora? É isso, Fernanda. Nós estamos já chegando aos finalmente das reuniões que nós já tivemos com diversos partidos, com partidos inclusive maiores do que o Solidariedade, e por fim a executiva nacional do partido optou por federar com um partido que fosse do mesmo tamanho do nosso, para que exatamente aquilo que você falou, que eu disse realmente, que nós não fôssemos escada para nenhum outro partido grande. Portanto, as conversas avançaram com o PRD e estamos marcados para o próximo dia 25, logo após o São João, este encontro lá em Brasília dos dois partidos, onde vamos anunciar esta federação. A federação é como se fosse um casamento dos dois partidos, não é coligação, não é fusão, não é incorporação. É como se fosse uma junção onde nós temos que marchar juntos por 4 anos. Vamos marchar juntos nesta eleição e na eleição futura de 2 anos. Ou seja, o que o partido definir, que a federação, quem for presidir a federação, definir é com essa coligação que nós vamos marchar. Ainda não temos definidos quem vai presidir esta federação, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Portanto, é só a partir desta união que nós vamos oficializar no dia 25, é que nós vamos saber de fato, a nível nacional e a nível dos estados, quem estará à frente em cada estado. Deputado, qual o ônus e qual o bônus de um partido se federalizar? Com a lei que nós temos hoje, da cláusula de barreira, o partido tem que atingir a cláusula de barreira, que é dos 20%. Então, como nós estamos pequenos hoje, na verdade, nós temos poucos deputados federais, e a partir do momento que nós montamos uma chapa com poucos deputados federais, a probabilidade de não passarmos na cláusula de barreira é muito grande. Por isso, nós temos a necessidade de formar uma federação. E, geralmente, a federação está sendo feita por pequenos partidos do mesmo tamanho, para que juntos eles passem a ter condições de passar pela cláusula de barreira. Temos visto também partidos grandes fazendo federação, como é o caso do PP, o caso do União Brasil, que se tornaram o mesmo partido, hoje como se fosse o maior do Brasil. Então, o PT já fez federação com o PV, com o PCdoB. Então, esse sistema de federação, nesta eleição, eu acho que vai crescer bastante e nós vamos ter muitos partidos aí federalizados. Deputado, já que o senhor falou em eleição, nós estamos bem próximos às eleições em 2026. Aproximadamente, menos de um ano, a gente sabe que o ano que vem, nesse mesmo período, a gente já vai estar principalmente ali na pré-campanha ou na campanha já de forma acirrada. Aí quando a gente fala em federação, a gente fala também em negociações. O senhor é o presidente do Solidariedade. Aí o Solidariedade vai se juntar com o PRD, que também há um presidente. O meu questionamento é o seguinte: quando é para decidir em qual partido, a federação vai apoiar, qual partido, qual candidato ao governo, quem é que decide? A gente sabe que também há uma influência nacional, alguns partidos têm influência nacional, outros não têm influência nacional, há um acordo que o estadual
a presidência estadual é que decide, mas em relação à solidariedade, como é essa situação? A gente sabe que o senhor tem influência nacional também no partido. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Olha, Fernanda, a partir do momento que você está federando com algum partido, você não pode entrar já com divergências. Você tem que fazer de tudo para que você mantenha ali uma unidade, que você mantenha ali um diálogo, para que você mantenha ali um casamento, porque você não vai casar já sabendo que tem que separar. Então, você tem que manter pelo menos aquele casamento por 4 anos. Então, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita conversa, tem que alguma parte ceder, porque às vezes você pode não estar com o mesmo pensamento do outro e aí vai ter que ceder. A preferência de quem vai comandar a federação, porque o presidente do Solidariedade continua sendo o presidente do Solidariedade e o presidente do PRD continua sendo o presidente do PRD. Só que a federação passa a ter um dirigente também. Então, a gente tem que respeitar o dirigente da federação, a gente tem que respeitar o tamanho de cada partido, a quantidade de parlamentares que cada partido tem, de prefeitos, de vereadores. Então, tudo isso tem que ser no diálogo. Se for no diálogo, eu tenho certeza que nós não vamos ter nenhuma dificuldade em conversar com a turma do PRD daqui do estado da Bahia. Deputado, o senhor entrou na política muito jovem, né? Aos 18 anos, em militância. O senhor passou em diversos cargos públicos, passou por diversos cargos públicos, está aqui na Assembleia Legislativa da Bahia no seu primeiro mandato, é defensor do agronegócio, o agronegócio que representa no estado 25% do PIB baiano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse trabalho do senhor na comissão, o senhor que também está na Comissão de Agricultura, e a respeito do agronegócio no estado da Bahia, o senhor que recentemente está em feiras, está em Luiz Eduardo Magalhães, vai para a região de Irecê e tem essa aproximação muito forte com o agronegócio. É isso aí, Fernanda. Isso vem muito de berço, de infância, né? Eu sou do interior, nasci e me criei como filho de produtor rural, e a gente cria o amor pelo campo, cria o amor pela cultura e, graças a Deus, eu, além de ser filho de produtor rural, hoje eu também sou produtor rural, sempre fui, e isso faz com que a gente me especializei no agronegócio já justamente por isso, porque pelo amor que a gente tem e a profissão que a gente escolhe geralmente é aquilo que a gente gosta. Então assim que cheguei aqui à Assembleia Legislativa, que fui eleito, eu só disputei 2 eleições, foi em 2018 e 2022. Em 2018 eu fui candidato a deputado federal e tive votos suficientes para me eleger estadual, mas fiquei na suplência. E em 2022 eu vim candidato a deputado estadual e aí consegui ser o mais votado do nosso partido e logo em seguida me ingressei aqui na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa e que, por sinal, nossa comissão é uma comissão de destaque hoje aqui na Assembleia, dito por todos os deputados, que é a comissão que mais trabalha efetivamente e que mais aparece como comissão aqui na Assembleia, com mais assiduidade dos deputados. E isso me honra muito, porque eu sou realmente um deputado muito assíduo, eu nunca falto à comissão, só se for uma coisa muito extrema. E isso faz com que a nossa participação seja desse jeito. Tivemos recentemente, como você falou, na Bahia Agri Show, em Barreiras, em Luiz Eduardo Magalhães, onde no ano passado, que foi a 18ª, gerou de comércio, de negócio, 11 bilhões de reais. Eles estão com o fechamento desta feira da 19ª, que ainda não apresentaram o valor, mas eles esperam que seja maior do que 11 bilhões de reais. E é aquilo, a agricultura é quem gera o país, é quem coloca o país para andar, é quem coloca a comida na mesa das pessoas. Portanto, eu sou sim um grande defensor da agricultura e de quem produz nesse nosso Brasil. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz
do governo atual, do governo Jerônimo. Eu sei que o senhor está no seu primeiro mandato aqui no Parlamento Baiano, mas eu costumo perguntar aos legisladores e para comparar um pouco a respeito da gestão de Jerônimo, a gestão de Jacques Wagner e a gestão de Rui Costa. Vários legisladores que sentaram aí onde o senhor está e falaram comigo também nos bastidores, dizem que o perfil de Jerônimo é mais acolhedor, o perfil de Jacques Wagner é mais diplomata, conversa com um, conversa com outro. O de Rui Costa era um pouco mais rígido. Muitos legisladores chegaram a falar aqui que não tinham nem certo contato com o ex-governador Rui Costa. Eu sei que o senhor não pegou essas gestões como deputado, já como legislador, com mandato, mas obviamente participava já da política. Qual a avaliação que o senhor faz desses três, agora Jacques Wagner no Senado, Rui Costa como ministro da Casa Civil e Jerônimo como governador? Olha, Fernanda, como você mesmo falou, eu não tive nenhuma participação ativa com o governador Jacques Wagner e com o governador Rui Costa, até porque eu não era deputado, mas era já presidente de partido, mas sempre nos respeitamos, mesmo eu estando no lado oposto da política do PT aqui no estado da Bahia, mas sempre fui tratado com muito respeito e eu também sempre o respeitei. Mas agora, depois de eleito, eu votei em ACM Neto nas eleições e depois da eleição eu fui convidado pelo governador Jerônimo a fazer parte da sua base de sustentação aqui na Assembleia. Como você que é um deputado, eu principalmente que sou um deputado de uma região que é sofrida, que é pobre e que precisa do governo do estado, o meu interesse naquele momento não era um interesse político, não era um interesse de ideologia. O meu interesse era de ajudar aquelas pessoas que me elegeram, aquelas pessoas que votaram comigo e que eu pudesse levar alguma coisa. E você estando ao lado do governo do estado, com certeza você tem mais condições de levar alguma coisa e na expectativa do seu eleitor. Foi isso que eu fiz. Eu hoje faço parte da base do governador Jerônimo. O governador Jerônimo é muito atencioso em relação às suas bases, é um governador muito presente, que entrega, que visita e, graças a Deus, nós temos uma relação muito boa. Nunca sentei com o governador Jerônimo para tratarmos de apoio político, de apoio do nosso partido, do meu apoio para ele, para governador. Nós nunca sentamos, nós nunca tratamos. Até hoje, a minha tratativa com o governo do estado é de apoio ao seu governo, como tenho dado sempre em todas as votações aqui na Assembleia Legislativa. Com certeza, agora está se aproximando as eleições, com certeza nós vamos chegar para esse tipo de conversa política, até porque o governador Jerônimo me convidou a fazer parte do grupo político que ele tem, do conselho político que ele tem, e como eu sou membro desse conselho, com certeza irei ser chamado para tratarmos das próximas eleições de 2026. Deputado, o senhor falou aí da proximidade das eleições, eu gostaria de saber como Solidariedade está atraindo políticos para ser candidatos, tanto a deputado estadual, tanto a deputado federal, já que a gente sabe dessa necessidade, mas o senhor vai falar após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Luciano Araújo, presidente do Solidariedade aqui no estado da Bahia. Deputado, no bloco anterior estávamos conversando a respeito de diversos assuntos, mas o meu último questionamento foi a respeito do Solidariedade, como a legenda tenta atrair políticos para serem candidatos, né? A deputados estaduais, a deputados federais. A gente sabe que a política está muito polarizada, então eu gostaria muito de saber como é nos bastidores, deputado, para convencer, já que a gente tem um leque de partidos
em diferentes áreas, em diferentes segmentos. Como é que é o papel do senhor? Eu sei que o senhor tem um poder de convencimento muito grande, mas a gente gostaria de saber como é. Olha, Fernanda, é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Porque hoje em dia, para você se eleger deputado, você tem que estar num partido que atinja o coeficiente, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal, e que você possa ser eleito. Alguns partidos elegem com menos votos, outros elegem com menos votos. Por exemplo, nós temos partidos aqui que teve deputado, candidato a deputado, que teve 63 mil votos e não foram eleitos. Eu fui eleito com 29 mil votos, o mais votado do meu partido. Por que isso? Porque nós fizemos uma seleção. Nós não aceitamos naquele momento ninguém com um teto maior do que 40 mil votos. E para quê? Por que você fez isso? Porque nós fizemos isso para dar vez e chance àquelas pessoas que queriam ser candidato a deputado e que fossem eleitos com menos votos. E aqui eu vou dar o exemplo do deputado Pancadinha, que foi eleito com a votação abaixo da minha e foi eleito com 27 mil votos, 28 mil votos. Então isso você dá vez àquelas pessoas que em outro partido não tem chance. Nós não fizemos o terceiro deputado aqui porque faltou 600 votos na nossa coligação. Então, nós iríamos fazer 3 deputados e que as pessoas não acreditavam que nós faríamos. Nós fizemos quase 300 mil votos para deputado estadual, esse somatório dos nossos candidatos. E agora nós estamos tendo esses mesmos candidatos que tiveram lá, que fizeram escada para aqueles figurões conseguir se eleger, que tiveram 30, 40 mil votos, está nos procurando, porque o Solidariedade é o partido que elege com menos votos na Bahia e nesta eleição de 2026 continuará sendo o partido que vai eleger com menos votos. Por isso nós estamos trabalhando, montando nossa chapa, muitos candidatos aí aguardando ver o resultado das federações e é claro e é natural que a gente tem realmente que aguardar o resultado das federações para que a gente possa desempenhar ainda melhor esse papel de formar chapa para deputado federal e para deputado estadual. Tenho a honra de dizer que o nosso deputado estadual e amigo e colega Raimundinho da JR já se pronunciou e disse que já está com as malas prontas para na janela ingressar no nosso partido para ser candidato a deputado federal. Portanto, nós estamos com esse trabalho, tem outros amigos e outros colegas também que estão interessados em migrar para o nosso partido, mas com certeza nós vamos sempre preservar esta coisa de dar oportunidade àqueles que têm menos votos, porque nós não queremos aqui ninguém fazendo escada, queremos todo mundo aqui do mesmo nível, do mesmo tamanho, para que todos tenham essa oportunidade. Deputado Raimundinho, que é um legislador muito bem quisto aqui no Parlamento, né, e com certeza sendo eleito também será lá no Parlamento Federal. Agora, deputado, eu acho muito interessante esses números na política, né? Porque nos bastidores eu vejo ali os deputados com as canetinhas fazendo conta. Como é essa conta, deputado? Porque o voto, obviamente, sem antes de ter dado, é algo muito abstrato. Como é que o senhor faz essa análise? Porque precisa ser uma análise criteriosa. O senhor mencionou aí que o Solidariedade é o partido que elege com a votação menor. Obviamente, deve estar sendo muito buscado, muito procurado, porque quem é político, obviamente, quer sim uma cadeira aqui no Parlamento baiano. Essa conta, deputado, é muito feita também da palavra, da confiança, porque não dá para mapear assim todo o estado da Bahia. São 417 municípios baianos. Mapear ali voto a voto, cada região é difícil, né? Com certeza, Fernanda, é difícil, mas você também tem que apostar. Às vezes a gente erra também. A gente aposta num determinado candidato, achando que ele vai ter X de votação e ele tem Y. Como às vezes a gente aposta em um que terá Y e ele tem X. Então isso acontece numa formação de chapa,
Tem candidatos que chegam para a gente falando um número assim assustador e o número que ele tem realmente não é aquele que ele apresenta, mas tem outros que surpreende. Então, eu, por exemplo, vou lhe dar o que passou por mim. Eu trabalhei para ter 30 mil votos. O teto que eu trabalhei para ter foi de 30 mil votos. Por quê? Porque eu sabia que com 30 mil votos eu era o mais votado do nosso partido. Então, eu tive 29, foi quase aquilo que eu trabalhei. A gente, quando trabalha num determinado município, aqui ou aquele, a gente sabe mais ou menos o que vai sair de votos ali. Isso é uma coisa que o deputado tem o feeling do que vai ter. A gente erra, mas dá para você ter um acerto maior do que os erros. E isso acontece com todos. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a sobra, com uma gordura, para que a gente não seja surpreendidos com os resultados negativos que pode vir. Deputado, a Bahia é a maior produtora de sisal do Brasil. É um dado muito interessante que 90% do sisal que circula em todo o país vem aqui da Bahia, é a maior produção. Como o senhor defende essa produção do sisal? Eu lembro que eu mencionei, eu já conversei com o senhor nos bastidores, que o senhor disse que há uma perseguição do Ministério Público Federal e Estadual em relação a esses cisaleiros. Como é, deputado? Olha, Fernanda, eu posso falar com muita propriedade sobre o sisal, porque eu sou filho de produtor de sisal, eu também produzo sisal e na minha região, que eu sou da cidade de Valente, a cidade de Valente era conhecida como a capital do sisal. E hoje as indústrias de sisal se concentram muito naquela região de Valente, de Conceição do Coité, de Retirolândia. Só que a produção, de fato, de sisal está muito reduzida nesses municípios onde estão as indústrias. A produção hoje do sisal vem mais da região de Jacobina, de Laje do Batata, de Várzea Nova, de Orolândia, daquela região ali de Mirangaba. Então, a maior de Campo Formoso, que é um grande produtor de sisal também. Então, a maior concentração do plantio e da produção de sisal vem de lá, que fornece para a indústria da nossa região. E é uma cadeia produtiva que emprega muito. Só que a cultura da extração do sisal ainda é a cultura de 100 anos atrás. Claro que a gente não concorda com aquele tipo de cultura. Só que não foi desenvolvido nenhum tipo de tecnologia ainda para que a gente tivesse uma produção diferente do que é extraído hoje. Portanto, o Ministério do Trabalho do Governo Federal, o Ministério do Trabalho do Ministério Público, vem fazendo uma perseguição em relação aos produtores e geralmente esses produtores, quem trabalha é o dono do motor de sisal, que é conhecido como motor de sisal, e ele emprega ali o filho dele, a nora, a esposa dele, geralmente são famílias que trabalham nessa produção de sisal, trabalham para o dono da fazenda. Então, essas pessoas hoje, estão sendo perseguidos pelo Ministério do Trabalho, onde chega com Polícia Federal, chega com o Ministério Público e tomam os motores, apreendem os motores, e geralmente ali é o patrimônio daquela família, para sobreviver. Por exemplo, agora esses dias, a semana passada, eles chegaram lá em Várzea Nova tocando terror. As pessoas estão lá sem produzir, sem ter condições de fazer a feira, porque sobrevivem disso. Eu hoje, inclusive, já solicitei ao governador Jerônimo, através do Bahia Sem Fome, para que forneça cesta básica para essas pessoas que estão lá, trabalhadores de sisal. Portanto, é uma preocupação nossa. O governo federal precisa, junto com o Ministério do Trabalho. E aí eu fiz o quê? Entrei com a Comissão de Agricultura, levei a Comissão de Agricultura ao Ministério do Trabalho, solicitando para ele um prazo e um tempo para que nós encontramos uma solução que dê tempo dos produtores se adequar àquilo ali. Como é que eles querem? Eles querem que os produtores tenham sanitário químico, tenham capacete, tenham fardamento, só que isso gera custo. O produtor não tem recurso para isso. Portanto, tem que ter uma contrapartida, seja do governo federal, seja do governo estadual,
para que eles atendam às exigências do Ministério Público. Só que o Ministério Público do Trabalho não nos deu respostas. A Comissão de Agricultura tentou por diversas vezes este diálogo. Nós criamos um grupo de trabalho aqui, onde temos um representante do governo do Estado, um representante do governo federal, um representante da Assembleia Legislativa e o representante do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho não forneceu esse nome até hoje. Portanto, nós queremos diálogo, nós queremos resolver o problema. O produtor de sisal quer resolver o problema, quer atender. Agora quer subsídios dos governos para que eles possam atender às exigências do Ministério Público do Trabalho. Deputado, outro questionamento do senhor, que eu já vi o senhor também falando nos bastidores, é a revitalização da BA-411, que liga Conceição do Coité a Inchu, não é isso? Isso. Como é que está, que pé está isso, deputado? Olha, Fernanda, a BA-411, como você frisou bem, ela liga Conceição do Coité à cidade de Inchu e passa pelos povoados de Juazeirinho, que pertence à Conceição do Coité, e Onça. Esse povoado de Onça, ele é o maior produtor de beiju do Brasil. Se você chegar hoje em qualquer supermercado, delicatessen, nas estradas e encontra aqueles pacotes de beiju, pode olhar lá que está Onça. Conceição do Coité. Então você tem um movimento, para você ter ideia, eles começaram esse trabalho com a mandioca que era plantada ali mesmo naquela região. É uma região que tem muito arenoso, muito propícia para a mandioca. E hoje em dia a produção de fécula da mandioca que eles têm não dá conta da produção, da quantidade de indústrias que estão instaladas lá produzindo o beiju. Portanto, a fécula vem de fora, vem de outros estados para a produção do beiju naquele povoado. Então, o que é que acontece? Essa estrada, ela vai ligar Conceição do Coité à BR-324, que é o escoamento deste beiju e do sisal também. E é uma estrada de grande movimento. E se encontra em péssimas condições. Por quê? Pelo fato de ser uma BA, de não ser asfaltada, fica dependendo dos municípios de cuidarem dela e de passarem a patrol. O prefeito de Conceição do Coité tem realmente dado esta manutenção, mas é uma exigência grande daquela população desta BA-411. Eu tenho cobrado do governo do estado, eu tenho certeza que quero contar com a sensibilidade do governador Jerônimo para que essa BA saia do papel. Nós temos 2 anos falando disso, temos 2 anos pedindo a conclusão desse projeto. Esse projeto não fica pronto. Então eu quero pedir ao secretário Sérgio Brito e ao governador Jerônimo que olhe com carinho a respeito da BA-411. As BAs da região do Sisal não estão bem assistidas. Então nós queremos, de fato, a colaboração do nosso governador. Deputada, gente, para terminar, nós vamos fazer aqui um ping-pong rapidinho. O que representa para o senhor o município de Valente? Valente é minha terra, onde eu nasci, onde eu me criei, e Valente está no meu coração sempre. Agropecuária? Agropecuária é o meu forte. É na agropecuária e na agricultura, e principalmente a agricultura familiar, que leva o pão e o alimento para nosso povo, para o nosso baiano, para o nosso brasileiro. A produção cisaleira? A produção cisaleira é uma cultura que ninguém sabe o significado, mas é uma cultura que gera renda e gera trabalho àquele povo daquela região, e com certeza nós estamos com esse crescimento naquela região graças ao sisal, e é de lá que nós vamos continuar tirando sempre. Solidariedade. Solidariedade é um partido que eu ajudei a fundar, ajudei a montar no Brasil e que com certeza está crescendo, e aqui na Bahia é um dos partidos que mais cresce aqui no nosso estado, e com certeza esse ano nós vamos surpreender a muita gente. Assembleia Legislativa da Bahia? A Assembleia Legislativa é uma grande escola, e nesses 2 anos que eu estou aqui, estou aprendendo muito com muitos colegas. Com certeza
que está passando seus ensinamentos e quero sair daqui com certeza levando esses ensinamentos que nós estamos adquirindo. O deputado estadual Luciano Araújo. É aqui uma pessoa simples, humilde, fácil de diálogo e que estou sempre à disposição da Bahia e do povo baiano. Para terminar, o que representa família para o senhor? Família é tudo, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado há quase 30 anos e tenho uma boa relação com minha família, graças a Deus. Tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e minha mãe ainda é viva, com 95 anos, lúcida e forte, e política também, me consegue muitos votos. Obrigada, deputado. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do senhor. Foi uma excelente entrevista. Nós falamos aqui sobre a região cisaleira, sobre a BA 411, sobre a Assembleia Legislativa da Bahia, sobre solidariedade, sobre a federação, a respeito das eleições de 2026, sobre o parlamento e sobre as comissões e também sobre o deputado estadual Luciano Araújo. Deputado, muito obrigada. Espero tê-lo mais vezes aqui no Questão de Ordem. Muito obrigado a você, Fernanda, e quero dizer à TV Alba que estou sempre à disposição aqui de todos vocês. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.